abençoe nessa formação. E quero iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te convidar para, nessa hora, louvar o Senhor por essa oportunidade, né, de estarmos aqui em formação. Que o Senhor nos dê a graça de absorver tudo aquilo que vai agregar no nosso ministério, no ministério de pregação, como servos da renovação carismática. Que o Senhor nos abençoe e por isso nós louvamos a Deus por essa oportunidade, por esse meio de comunicação que alcança tantas pessoas. Talvez presencialmente não alcançaríamos tantas cidades, tantos grupos, tantos pregadores, mas isso que o Senhor nos permite, então nós queremos louvar por isso. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor, porque pela Tua vontade é que essa live, essa formação está acontecendo. Bendito seja, Senhor. Para nós. Agradecemos, Senhor, meu Deus, porque Tu confia em nossos corações. É alegria. Obrigado, Senhor. Que nossos corações sejam tocados. Todas as barreiras, tudo aquilo que muitas vezes é colocado entre nós e o Senhor vem e derruba. Nós te bendizemos, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. E tudo o que nós temos que fazer em cada missão, em cada formação, em cada pregação, o Brás disse muito disso nas formações, é invocar a presença do Espírito Santo. Então nessa hora eu quero também pedir que abramos o nosso coração para deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Pedir que o Espírito venha abrasar o nosso coração, venha acender em nós essa chama. Vem, Santo Espírito de Deus, sobre cada um de nós, inflamando o nosso coração, Senhor, acendendo em nós a chama do amor. Nós queremos, Senhor, com uma moção colocada, incendiar o mundo com a Tua palavra. Com o batismo do Espírito Santo, essa é a nossa missão, Senhor. Levar a todos essa nova efusão, uma nova efusão a cada dia, a cada missão, a cada pregação. Vem acender em nós, Senhor. Vem com o seu ruar, Senhor. Vem ruar sobre nós. Vem, Santo Espírito. Nós invocamos. Sozinhos é impossível, Senhor. Realmente, Senhor, a Tua unção sobre nós. Derrama sobre nós a Tua unção. Mas que não vem do Senhor, meu Deus, não há alegria verdadeira. Senhor, meu Deus, desses irmãos que estão agora de todos aqueles que participam, Senhor, realmente para ter sobre nós. Que agora, Senhor, realmente vem impactar não só, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, mas todos aqueles que uma vida nova sobre cada um. Acender em nós esses chamados. Nós queremos a cada dia esse Espírito Santo, Senhor, faz em nosso mesmo. Completamente, Senhor, nós queremos estar cheios, Senhor Jesus. Incendiados pela Tua presença.
Nós queremos Transborda-nos. Enche-nos com teu Espírito Santo, Deus. Alcança, Senhor, meus irmãos. Alcança cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos. Porque a tua palavra me diz, Senhor, que todo aquele que pede, recebe. Então nós pedimos. Nós queremos esse nova efusão, essa nova efusão. Derrama em nós, o teu Espírito. Me dá esperança, uma fé expectante. Obrigado. Nós acolhemos, Senhor, meu Deus, com o coração aberto. Abra o teu coração. O coração realmente. Santo Espírito, agora realmente inflama os corações. Acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado. Com teu poder renova-nos, Senhor. Seria cantar ela la barriera podia la barriera la barriera seria cantar ela la barriera la barriera cantar la barriera la baracanta ser agora revestido pela tua graça. Orar, Senhor meu Deus, agora neste momento, por todos os pregadores, todos os evangelizadores, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que sentiram o chamado a estar junto conosco. Porque esta noite é do Senhor, não é nossa. Mas que esta noite, Senhor, nós sejamos agora alcançados. Então eu entrego agora cada um desses meus irmãos que estão comigo, Senhor. Eu te entrego agora os seus familiares. Eu te entrego este momento agora, Senhor, que nós estamos vivendo, Senhor Deus, também. Nós clamamos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Nós clamamos, Senhor, pelo nosso estado de Goiás. Por toda a diocese, todo o estado de Goiás, pelo Brasil. Você sabe, Senhor, todas as dificuldades que nós temos passado. Cada grupo de oração. Aquilo que nós temos enfrentado, Senhor. Cada pregador. Mas enfrentamos, Senhor, corajosamente, porque o Senhor está conosco. Entregamos a Ti. Senhor, que o Senhor nos abandona nunca. Nunca o Senhor. Então, por isso, Senhor, nós queremos agora, neste momento, realmente, esta graça que vem, nos lava, nos purifica. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, eu te bendigo, eu te exalto, Senhor, teu santo nome. Bendito glorificado seja. Adorado seja o seu nome, meu Deus. Glória a Ti, Senhor. Amém, irmão. Amém. Eu quero pegar uma palavra para poder dar direcionamento para nós nesta noite. Está em 2 de Timóteo, no capítulo 15. 2 de Timóteo, do capítulo 2, versículo 15, perdão. 2 de Timóteo 2,15, que vai dizer assim: empenha-te em te apresentares diante de Deus
como um homem digno de aprovação, operário, não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Então, que essa palavra hoje, agora, neste momento, possa direcionar as nossas vidas, né, na santidade a qual o Senhor nos convoca a ter, irmãos. Amém? Amém. Que a gente Que se apresente maravilhosa agora palavra. diante do Senhor, né, como filhos amados, mas como homens e mulheres íntegros da graça de Deus, para poder ser distribuidor da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Irmão, nós temos alguns comentários aqui. Você teria aí fácil algum fone, alguma coisa para melhorar um pouquinho o áudio? Senão, eu acho que agora, depois que eu parei de tocar, deu uma melhorada. Estava te atrapalhando aí. Tá bom. Se tiver ruim, eu dou um jeito de procurar um. Tá, eu acho que agora aqui. melhorou. Eu acho que era eu que estava te atrapalhando mesmo. Vamos continuar. Que depois, se o Lucas, que é o nosso assistente aí, ele dá algum feedback, a gente busca melhorar. Então que bom. Beleza? Então, mais uma vez agora, muito obrigado pelo teu sim, pela disponibilidade, não só em estar nessa live, mas nos ajudando, nos formando, né, através daqueles áudios que a gente disponibilizou para toda a diocese, os pregadores da diocese. Então, quero louvar a Deus pelo seu ministério, pela sua disponibilidade, que em momento nenhum viu dificuldades e disse simplesmente sim. Quero louvar a Deus pelo dom da sua vida e seu ministério, irmão. Obrigado, irmão. Eu só tenho a agradecer também, né, pela sua vida e pelo trabalho que também você vem desempenhando, né, dentro desse ministério na Diocese de Lusiânia. Amém. Eu tenho certeza que esses meus irmãos aí estão muito bem assistidos, né, pela graça de Deus e por você aí que também tem se desdobrado aí nesse ministério, né, à frente desse ministério aí. Eu sou muito grato de poder, né, contribuir com um pouco que eu sei, um pouco que eu conheço, né? Não sei muito, sou um simples servo do Senhor. Tenho muito mais a aprender do que ensinar, irmão. Mas estamos juntos. Amém, glória a Deus. E a gente, entrando já nesse contexto a qual foi a proposta dessa formação, é arrematar, né, tudo aquilo que a gente viu através dos áudios, que foram sensacionais, foram maravilhosos, realmente. Então, agora nós vamos aparar essas arestas de algumas coisas que talvez ou não ficou tão claro, ou que às vezes surgiram com o decorrer daqueles áudios, vai abrindo sempre um leque maior, né? A cada vez que a gente forma, vai abrindo novas possibilidades e gerando algumas perguntas. No decorrer dessa formação, Brás, teve um assunto bem interessante de uma irmã que saiu do grupo, e aí eu fui atrás, saber por que você saiu. Eu não sei se é para mim o ministério de pregação. Eu não sei se eu estou no lugar certo. Acho que deu um pouco de medo quando viu que estava chegando a hora dela colocar a pregação dela. Então eu disse, não, minha irmã, mas não é assim, você foi chamada, senão você não estaria aqui. Então eu quero já começar com uma pergunta bem clichê. Como que o pregador consegue ter o discernimento se o chamado dele é exatamente a pregação, o ministério de pregação? Então, irmão, é uma resposta assim que não é muito fácil, né? Porque o que acontece? Esse chamado que Deus faz para nós, né, muitas vezes nós não conseguimos compreender. Muitas vezes nós não conseguimos entender. Né? Vamos ver, até na próprios exemplos que nós temos na Bíblia, quando a gente vê, por exemplo, Gedeão, né? Quando ele foi convocado para liderar um exército. Ele mesmo falou, quem que eu sou? Né? Eu sou o último da minha tribo. Né? E Deus pegou e falou para ele, não, você é um valente guerreiro. Então ele mesmo não se reconhecia como valente guerreiro. Né? Se você for olhar o povo de Israel, quando Davi foi chamado, Davi era um homem de baixa estrutura, de estatura, né? E ele foi lá para poder vencer o gigante de Golias, que desafiava um exército que com certeza tinha ali
pessoas bem preparadas, pessoas que estavam, né, já há algum tempo no exército, já treinando e tal, mas não tiveram coragem de enfrentar, né? Mas ele recebe o chamado dele ali e sabe o que fazer. Acho que Deus, de uma certa forma, já estava o preparando quando ele enfrentou lá o leão, né? Quando ele enfrentou o urso lá. Então, esse chamado com o passar dos dias é que nós vamos descobrindo isso, né? Esse medo faz parte, todos nós temos medo. A primeira vez que eu preguei também, até, não digo nem pregar, mas a primeira vez que eu fui chamado para poder fazer uma leitura na Santa Missa, né? Eu me deu dor de barriga, eu quase não fui, Normal. quase não subi, né? Então, esse nervosismo, essa situação é normal. Mas, com o passar dos dias, né? Esse chamado que Deus nos faz, basta a gente ter no coração a certeza, sabe, de querer anunciar a Jesus Cristo. Eu, pelo menos, quando eu conhecia Jesus Cristo, né, na minha história de salvação, o meu testemunho é muito grande, eu não vou contar aqui, mas a primeira vez que eu tive no grupo de oração foi algo ímpar na minha vida, porque eu não acreditava em Deus. Eu fui chamado para um grupo de oração para uma festa dançar lambada, olha para você ter uma ideia. Né? E lá, nesse dia, né, eu fui impactado pela força da palavra de Deus e também pelo batismo no Espírito Santo. Que E eu saí maravilha. de lá assim, o que aconteceu comigo? Né? E no outro final de semana, não precisaram me chamar para uma festa para dançar lambada. Né? Eu levei uma lambada de Deus e cheguei lá no grupo de oração na próxima semana. E Maravilha. assim, essa vontade evangelizar partiu já daquele primeiro momento desse contato com Jesus Cristo, né? Conhecer a Jesus Cristo. E aí eu já queria evangelizar as pessoas da empresa onde eu trabalhava, eu queria evangelizar os meus amigos de balada, eu já queria evangelizar o povo no ponto de ônibus, dentro do ônibus, então tinha essa vontade, né? Tinha essa vontade. Então esse chamado, às vezes acontece lá no começo da nossa caminhada, mas ele vai, né, a partir do momento que nós vamos caminhando, né, vamos descobrindo os dons que Deus nos dá, as graças que Deus nos dá. E muitas vezes nós começamos, né, sem nada, sem saber como fazer, por isso a gente, né, faz aí as nossas formações para começar a entender um pouco de como é que funciona, né? Então é isso. Eu Que acho que esse maravilha. chamar, nós vamos descobrindo ele. Muito bom. E assim, parece que você já até entrou no contexto da segunda pergunta que eu A preparei, pergunta? porque assim, nós vemos na história da igreja, né, os apóstolos, os padres, os padres no início da igreja, começaram com esse ardor, anunciar, esse desejo de anunciar após esse primeiro encontro com Jesus, né? Paulo foi assim, então, isso é o que remete, que nos confirma também esse chamado, esse desejo ardente de anunciar pro picolezeiro, pro pessoal na parada de ônibus, no trabalho, na família. Então, é exatamente isso. E a pergunta é também muito simples de perguntar, talvez não tão fácil para você responder. Esse contexto, essa necessidade de se ter esse encontro pessoal com Deus é primordial não para o pregador, mas para o servo, né? Para aquele que quer caminhar ao lado de Jesus Cristo, sem a certeza desse chamado, desse primeiro encontro, dificulta-se, né? Na primeira barreira, primeira dificuldade, a gente fica para trás, né? Exatamente. Isso, dentro da nossa vida, depois que a gente tem esse encontro com o Senhor, eu creio que seja impossível nós conseguirmos seguir, né, sem realmente nós tivermos uma transformação na nossa vida, uma vida nova, e aquilo que nós falamos, né, a vida nova no Espírito Santo, porque nessa caminhada, através dos dias, através dos tempos, se a gente não tiver a presença realmente firme de Jesus Cristo na nossa vida, a gente fica pelo caminho, os irmãos continuam e a gente fica pelo caminho, né? Não dá para poder seguir sem ter tido essa experiência do batismo no Espírito Santo, sem conhecer verdadeiramente a Jesus, né? Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, quando fala lá dos discípulos de Emaús, eles estavam indo embora de Jerusalém depois do ocorrido, né? Depois da morte de Jesus Cristo, triste, abatido, foi preciso que Jesus
né, caminhassem com ele, falassem para eles novamente da palavra, né, colocassem no coração deles novamente ali as promessas que eram de Deus, para que eles pudessem confiar. E somente depois, lá na frente, né, quando eles partiram o pão, que nós sabemos bem o que significa, né, o partir o pão ali, do encontro com Jesus na Eucaristia, né, eles então viram que era Jesus, né? Mas aí eles se lembraram, nossa, no caminho parece que abrasava o nosso coração quando ele nos falava, né? Então é isso que nos mantém aquecidos na caminhada. É a presença firme de Jesus Cristo. E muitas vezes, irmão, às vezes quando nós temos este encontro com Jesus, o mundo muitas vezes quer nos desvirtuar. Mas se nós temos este coração abrasado sempre, pelo encontro, por exemplo, dentro do grupo de oração. Por isso que a importância, né, da gente estar junto com os irmãos, na igreja, na missa, e essa caminhar, né, com os irmãos aí. Então, eu acho que sem a presença de Jesus não dá, sabe? Não tem como a gente continuar. Eu vi muitos irmãos que começaram comigo, né, igual eu falei lá no áudio, eu já estou com 27 anos aí que eu estou nessa caminhada, né, mas eu vi muitos irmãos ficando pelo caminho, infelizmente, né, que não estão mais hoje no meio de nós. Mas também tem muitos irmãos daquela época, né, que estão aí juntos, estamos unidos e evangelizando. Glória a Deus. E muitas vezes, quando esse combustível que é esse encontro pessoal com Deus, talvez caia em nosso esquecimento, esfria no nosso coração, é necessário, e é por isso a importância do grupo de oração, é necessário retornar a esse primeiro amor, né? A essa nova experiência, a essa abertura ao novo batismo no Espírito Santo. Devemos ser batizados a cada nova experiência com a nossa expressão carismática, né, Brás? Exatamente. Sem o grupo de oração, é impossível. Por isso que nós, dentro do ministério, quando, né, nós estamos exercendo esse serviço, que pregação, né, esse ministério de pregação é serviço, nós precisamos ter firme propósito de estar participando do grupo de oração. Porque lá no grupo de oração, né, que vai estar sempre aquecendo o nosso coração, vai estar sempre motivando a nossa vida. Quando muitas vezes nós nos afastamos do grupo de oração, a gente vê que esfria, né, onde muitos irmãos acabam esfriando e não tendo mesmo, né, porque o Espírito Santo ele é dinâmico. Né? E esse fogo mesmo, ele não é só símbolo, é fogo mesmo. E muitas vezes nós estamos só lá, aquela chama fumegando, né? Só saindo mesmo aquela fumacinha. E lá no grupo de oração, então, vem o batismo no Espírito Santo, vem o clamor, vem, né, a paz de Deus e incendeia novamente. Então é isso que nos motiva, esse combustível que você falou aí. Que maravilha. Você acabou de falar, mais de 25 anos de serviço na renovação carismática, de anúncio, né? Qual foi ou qual é a importância da formação para você? E vou fazer uma pergunta que talvez você entenda como capciosa. Quanto tempo demora a formação de um pregador? Irmão, vou falar um negócio para você. Tem um ditado que diz que a gente aprende e morre sem saber nada. Não tem esse ditado? A formação também ela é para sempre, sabe? É para sempre. Por mais que a gente ache que, né, eu já fiz essa formação, nunca é do mesmo jeito. A gente sempre tem algo a mais para poder estar conhecendo, para a gente poder estar aprendendo, né? Eu costumo dizer que nós, pregadores, muitas vezes nós temos que sempre estar atualizando até para melhorar o nosso vocabulário, né? Então, a formação ela inicia, tá? E não tem prazo para poder terminar. Nós vamos ver que ao longo da nossa caminhada, nós sempre vamos estar aprendendo, né? Como um médico. Um médico, ele nunca para de estudar, porque sempre vão ter novas situações e nós vamos ter que nos adequar. E esse tempo novo, pode ver que agora nós passamos esse período, né, que foi aí o Jubileu de Ouro. Agora é vida nova, zerou as contas, né? Nós fomos perdoados dos nossos pecados, aprendemos com os erros do passado, aprendemos muito com aquilo, né, que motivou toda a renovação carismática durante esses 50 anos, né? Mas é bola para frente. Então pode ver que todas as vezes,
todo ano acontece o ENF, né? O Encontro Nacional de Formação. E toda vez que nós vamos no ENF, sempre tem um subsídio, sempre tem algo novo para que a gente possa estar pegando, aprendendo. Então, não para, né? Não para, infelizmente, ou felizmente, né? É melhor dizer felizmente, né? Que não para. Então, os irmãos que muitas vezes pararam no tempo, eu já fiz a formação de pregadores, né? Você vê que antes era Escola Paulo Apóstolo, né? Agora nós falamos, era Secretaria Pedro, hoje nós falamos ministério, né? Por causa do que aconteceu lá atrás, né? E a gente vê que foram mudanças que precisou acontecer e essas novas mudanças deram aí lugar às formações, né? A formação, por exemplo, igual quem vai ser pregador, ele tem que passar pela formação do módulo querigmático. Depois ele passa pela formação do módulo básico, né? E isso daí é uma caminhada, irmãos. E muitas vezes, quando a gente vai falar, né, da formação do módulo específico, seja para qualquer ministério, ele tem que ter feito essas formações, né? É obrigado a fazer isso, vamos dizer assim. É essencial que se faça. Agora, a pessoa vai fazer a formação, por exemplo, específica do Ministério de Pregação, ele não tem todas essas formações, mas pelo menos o módulo querigmático ele tem que passar, pelo menos parte do módulo básico ele tem que passar, e que ele faça a formação específica, mas ele precisa dar continuidade a essa formação, né? Ele não pode parar. Ele tem sempre que estar fazendo as formações. Então não para nunca, irmão. Maravilha. A formação eu tenho não só como uma fonte inesgotável de aprendizado, mas acima de tudo uma fonte de unidade. Acima de tudo é unidade, né? Então, bacana. Isso. E já entrando no contexto da formação, dos áudios, até agora nós falamos um pouquinho sobre o chamado, né, sobre o pregador. Nós falamos sobre a pregação querigmática, o querigma. Hoje, como se deu, qual a origem da palavra? Teve uma pergunta dessa que a irmã nos mandou, né? Qual a origem da palavra querigma, na etimologia da palavra e o contexto cristão? Bom, o querigma, né, a palavra querigma, ela é uma palavra que vem do grego, né? E ela quer dizer proclamação, anúncio, mensagem, né? E própria pregação, né? Uma proclamação que é feita. Então, o querigma é tudo isso, vamos dizer assim, dentro do contexto cristão. Tá? Então, a etimologia da palavra querigma quer dizer isso, anúncio, mensagem, né? E se nós falamos de anúncio, que foi muito daquilo que eu falei dentro, né, dos áudios lá, é preciso ter esta ideia que no grupo de oração é o anúncio que nós fazemos. É o anúncio que nós fazemos. Eu pego um exemplo dos arautos, né? Na época dos reis, eles anunciavam uma mensagem do rei, não é uma mensagem dele, né? Então, eles chegavam lá numa cidade, num lugarejo daquele, né, que era a província do rei ali, e convocava todas as pessoas. Venham, venham todos, vamos participar, né? Escutem aquilo que o rei tem a dizer. Então, ele proclamava ali naquele momento um anúncio. Olha, o rei manda proclamar que todos compareçam diante dele, todos aqueles que têm débitos com o rei, têm dívidas com o rei, sobre a pena de perderem aí sua casa, os seus bens, para que diante do rei possam então reconhecer que estão com dívidas, né? E que perante a confissão, o rei então dará a absolvição. O rei então vai dar o perdão da dívida, né? Então, isso é o quê? É um anúncio ou é um ensino? É um anúncio. É anúncio, não é? Então, você vê que isso é um anúncio que se faz. Não quer dizer que não tem um ensino, né, nesse anúncio. Então, o querigma é isso, é um anúncio. E a centralidade do querigma é Jesus Cristo, né? Ele está no centro do querigma. Então, toda a pregação, né, ela precisa ter como centralidade a pessoa de Jesus Cristo. Se a gente falar dos santos,
se nós falarmos de algum texto do Antigo Testamento, se nós falamos dos profetas, né, de todas as coisas que nós abordarmos na palavra, né, nós vamos falar tendo a centralidade de Jesus Cristo. Por isso que também um dos significados da palavra querigma é pregação. Né? E a pregação é exatamente ensinar, dar esse anúncio da palavra de Deus. Dar esse anúncio da palavra de Deus. Então, esse é propriamente o querigma. Né? Então, é isso. A etimologia da palavra significa isso. Maravilha, irmão. No primeiro áudio, Braz, que você nos enviou, falou um pouco a respeito da pregação, a preparação da pregação, citou até o Evangelho Gaudium, né? Você citou o documento, bem interessante aqui para o pessoal dar uma olhada. Citou até o parágrafo 146, e você falou, aquilo tocou muito, foi muito importante, quando você falava daquele cuidado, da dedicação na preparação. Eu tenho uma palavra comigo, eu tenho dito sempre, que nós temos a responsabilidade de preparar o pregador. Preparando o pregador, ele extrai a sua pregação do coração de Deus. Né? Então, fala um pouco mais dessa dedicação, do amor, da preparação da pregação em si, do pregador. Então, talvez esse seja um dos grandes sinais, né, do nosso chamado. O pregador ele precisa gostar de ler, ele precisa gostar de aprender, ele precisa estudar. Né? Eu não tenho como te mostrar aqui, mas todo tempo que eu tenho oportunidade, eu estou adquirindo um livro novo e lendo, absorvendo um pouco mais dessa sabedoria, né, que a Santa Igreja vai nos dando. Né? E essa palavra que está aí no Evangelho Gaudium, né, vem exatamente sustentar aquilo que a gente fala na preparação da pregação. Né? Nós precisamos ter amor no pregar, amor nesse serviço, amor ao chamado que Deus nos fez. Então, quando nós vemos isso, essa exortação do Papa, é para agora, é para hoje. Né? Então, o pregador que está desanimado, o pregador que ele chega em casa, ele não tem ânimo para poder querer estudar, ele talvez, né, por causa do seu trabalho, não sei, mas um momento ou outro ele tem que parar, ele tem que estudar, ele tem que gastar tempo com isso. E só se faz se você tiver amor. Né? Aquilo que ele fala aí nesse parágrafo aí, né, que a gente só gasta tempo quando a gente ama, com quem a gente ama. Não é assim, a gente gasta tempo com a nossa família. A gente gasta tempo com os filhos, aqueles que têm filhos, né? Porque a gente ama. Nós gastamos tempo com nossos pais, nós gastamos tempo, né, com nossos amigos, porque a gente ama. Então, se nós temos amor pela evangelização, nós temos amor pelo ministério ao qual nós somos chamados, né, nós temos que dedicar tempo verdadeiro, um tempo. Então, a gente gasta tempo na preparação e não na pregação. A pregação a gente lança o anúncio, né? E o Espírito Santo é quem vai fazer. É o Espírito Santo que vai selar. A gente lança apenas a palavra, a gente como semeador. Né? Nós semeamos a palavra de Deus, né? E depois ela vai ser regada, ela vai... E também aquilo que lá o Papa fala, né? Que se a gente prepara uma pregação para querer obter resultados rápidos, né? Porque o processo do querigma é exatamente fazer com que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo. E este encontro pessoal leve a pessoa, então, a querer uma mudança de vida, uma transformação de vida. Ele passa a amar a Deus, ele passa, né, a ter esta, vamos dizer assim, esta paixão por Jesus Cristo, né, e essa transformação na sua vida através desse anúncio. Então, se a gente fizer mal feito, né, se nós fizermos de qualquer jeito, e aí eu penso, irmãos, que tem faltado um pouco isso nos pregadores. Às vezes a gente vê pregações que o pessoal não preparou, a gente vê pregações que as pessoas muitas vezes chegaram lá, né, de último tempo e pega tudo aquilo ali do momento e faz. Né? Então, precisamos contar que é o Espírito Santo que faz. Né? Então, dediquemos tempo a isso. E muito interessante lembrar que o Espírito Santo recorda daquilo que vimos, né? Então, tem que ter visto antes. Daqui. Muito, muito bom. E você terminou de uma... Pode falar.
Eu acho interessante até pregadores que falam assim, nossa, eu preparei uma pregação, depois Deus mudou tudo lá na hora. Eu fico sem entender isso, irmão, sinceramente. Pode ser até que aconteça. O Espírito Santo ele é dinâmico, né? Os mistérios de Deus ninguém entende. Mas se você preparou, Deus te deu escuta profética, você anotou lá tudo que o Senhor pediu, palavra de ciência, de sabedoria, né? Visualização, tudo aquilo, e você fez todo o seu roteiro. Chega lá na hora, Deus muda, né? Então eu acho que isso aí não bate muito bem com aquilo que Deus está falando para nós, não. Deus nos prepara antes, né, para que a gente possa fazer. E pode ser que alguma coisinha, né, mude lá na hora que Deus te deu a moção, mas toda pregação mudar o rumo. E é onde nós vemos que muitos pregadores também se perdem, né? Chega lá, o tema, ele fala de uma coisa que não tem nada a ver com o que foi para aquele dia, né? Tudo que ele tinha, se ele tinha preparado, né, ficou perdido. Bacana. E você finalizou esse primeiro áudio de uma forma bem querigmática. Você nos fez refletir em torno de e rezar em torno de três perguntas, né? Sobre o que é essencial, sobre o que é importante e o que não passa de acessório na pregação. Fala um pouquinho mais sobre isso, Braz, desses três pontos do conteúdo da nossa pregação. Veja bem, nós temos a noção, nós sabemos que a pregação é muito rápida no grupo de oração, né? 10 minutos. Então, quando eu vou preparar a minha pregação, eu faço ali o ciclo carismático. E dentro do ciclo carismático, depois que eu entrego, depois que eu louvo a Deus, depois que eu faço ali o clamor do Espírito, oro em línguas, então eu faço a escuta profética, Deus me dá todas aquelas coisas que eu preciso, né, saber. E então eu faço um filtro, né? Então a gente faz o discernimento reflexivo, o discernimento carismático. E dentro desse discernimento reflexivo, porque um desse discernimento reflexivo, a gente vai fazer um discernimento com a razão, não é assim? Então essas três perguntas aí é exatamente para a gente poder entender que o querigma é um anúncio. Então nós não precisamos, por exemplo, colocar muita teologia, explicações muito difíceis na pregação. Isso é importante, mas para um outro momento, talvez da formação, você está entendendo? Que aí você tem tempo para poder você estar explicando isso, entendeu? Então, talvez algo é importante na pregação, mas não para aquele momento. Então você faz esse filtro, né? Você não vai estar falando palavras difíceis de forma que as pessoas não vão conseguir compreender. Você vai pegar um documento da igreja, algo assim. Então é importante? É importante, mas naquele momento da pregação, lembra que é uma linguagem, né, que você vai falar clara, mas de uma forma objetiva que as pessoas vão conseguir compreender. Você está entendendo? E aquilo que é acessório, aquilo que realmente, às vezes, não vai entrar na pregação. A gente sabe que toda pregação, irmão, nós vamos falar daquilo que a gente vive, não é verdade? A gente vai falar daquilo que a gente vive. Então eu anuncio aquilo que eu vivo. Mas tem certo tipo de histórias, né, que vai entrar, que a gente às vezes até lembra e tal, quer colocar na pregação, que não convém. A gente pode testemunhar. Isso é muito importante. Por quê? Porque testemunhando nós vamos falar daquilo que a gente está vivendo. Ou seja, aquela palavra para nós já foi provada e a gente viveu aquilo desta forma. Então, testemunhar. Então, eu falo porque eu já, nos grupos de oração, a gente acaba, querendo ou não querendo, fazendo uma avaliação, né? E um dia, no meu grupo de oração, o pregador começou a pregação dele desse jeito. Olha só, eu começo a minha pregação dando uma má notícia. Aí eu falei, meu Deus do céu, acabou com a pregação dele, sabe? Ele já entrou falando, a má notícia, sabe? Não tinha nada a ver com aquilo. Ele trouxe aquilo, então é um acessório, algo que realmente, sinceramente, não tem como, né? Outra pessoa começou a contar uma história de um porco no chiqueiro e que o rapaz foi lá e teve relação, sabe? Uma coisa que, pelo amor de Deus, na pregação, sabe? Então, assim, é falta de noção, realmente, né, do que falar. Então, esse filtro é feito também, né, em oração. Então, o Espírito Santo ele vai te falar, olha, isso aqui é essencial, pode falar. E com a razão, você vai pensar também, né? Olha, isso aqui eu posso falar tranquilamente, é do Senhor, é o querido. Isso aqui é importante? É importante.
né, falar da teologia, aprofundar, né, com palavras que as pessoas precisam entender, igual a gente falou aqui do querigma, né? Então, a pregação, a gente precisa ser uma linguagem simples, direta. Por isso a gente faz esse filtro, né? E esta é uma pergunta, irmão, que ele está hoje em contexto para nós, né? O Vinícius, ele lançou assim essa provocação para a gente poder fazer em tudo. Dentro do grupo de oração também, você entendeu? A gente fazer essas perguntas, né? O que é importante no grupo de oração? É importante estar fazendo novena no grupo de oração? É importante, mas não é essencial. No grupo de oração tem que ser pregação, tem que ser louvor, tem que ser esse encontro com Jesus, o batismo no Espírito Santo. Isso sim é essencial, entendeu? Para nós, né, vamos dizer assim, resgatar a nossa identidade. Então precisamos resgatar também a nossa identidade na pregação, entendeu? Não sei se eu me fiz compreender, mas é por aí. Fez. O Christian até acabou de comentar aqui nos comentários ali, ele falou muitas vezes isso é falta de formação. E vem confirmar o sentimento que eu estava para te falar a respeito disso. A formação, a catequese, o ensino é importante, mas não é o momento. Por quê? Com o anúncio querigmático, aquilo que você foi para uma lambada e você teve uma experiência, isso te provocou a sede de ter a formação. Então é cada coisa no momento. Se você tivesse ido lá e tivesse passado por uma experiência de formação, talvez nós não teríamos aqui você agora na Inovação Carismática. Exatamente. E naquele dia, irmão, se eu não tivesse sido realmente impactado pela palavra de Deus, eu não tinha voltado novamente, não, porque eu volto a falar, eu não acreditava em Deus. Você está entendendo? Então nós não podemos perder tempo. Olha, irmãos, eu tenho visto testemunhos, sabe, realmente assim, fantásticos. De pessoas que foi no grupo de oração, porque estava passando na porta do grupo de oração e estava indo suicidar, sabe? Aqui em Aparecida de Goiânia, eu vi esses dias, uma coordenadora me falou isso. Ela foi passando em frente e viu o grupo de oração, entrou dentro da igreja e lá, né, ela ouviu a palavra de Deus que impactou o coração dela. Agora imagina se lá estivesse dando uma formação, né? Ela tinha ido e acabado de fazer o que ela estava pensando, mas ela foi impactada, teve a vida transformada, né? E eu tenho certeza que essa irmã daqui a pouco está fazendo essas formações também aí para estar, sabe, evangelizando e dando esse testemunho. Maravilha. Maravilha. Já estamos quase finalizando aqui, mas eu tenho ainda duas perguntas. Uma delas você falou no áudio, no segundo áudio precisamente, a respeito do firme propósito do pregador, que é a intenção de resgatar, de ganhar almas para Deus, né? Esse é o nosso chamado, não é isso? Você até citou a pregação do padre Raniero Cantalamessa, em 2012, falando sobre aquele plano de fundo, né, que é o anúncio querigmático. E eu não sei se isso acontece também na sua diocese, mas para muitos de nós aqui na diocese, aqui na região, a gente tem muito voltado querigma àqueles temas, né? O tema amor de Deus, pecado, e sempre foi um assunto polêmico. Querigma sempre é um assunto que gera bastante dúvidas. E esse anúncio com esses temas existe, mas existe, como você falou, de uma forma cristocêntrica, né? Jesus no meio de todos eles. E como trazer de uma forma prática, Braz, esse anúncio querigmático relacionando com esses temas? Dá para se elucidar um pouquinho mais essa questão? Então, na prática, irmãos, é isso que eu havia falado antes, né? Nós temos que trazer em toda pregação, nessa mensagem, nesse anúncio, a pessoa de Jesus Cristo, não é? Então, assim, é realmente polêmico do ponto de vista quando a gente olha assim, mas é só esses temas que é o querigma, mas diante de todos esses temas, nós vamos conseguir encaixar qualquer pregação que a gente fizer, né, colocando, sim, Jesus Cristo. Nós vamos falar igual eu falei antes, né? Se a gente vai falar dos profetas lá atrás, Jesus Cristo ele vai entrar. Se nós formos falar dos santos, da vida dos santos, uma pregação, por exemplo, de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela sempre aponta para Jesus Cristo, né? A gente sempre aponta para Jesus Cristo. Então nós pegamos, né, esse exemplo
para que a gente possa, na nossa pregação, sempre direcionar, sempre, 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 sabe, para a pessoa de Jesus Cristo. A sua vida, paixão, morte e ressurreição, né? Então, falar firmemente, como eu disse, né? O querigma, esse anunciar com voz forte, com voz firme, não é? Falar de uma forma que as pessoas possam ser, vamos pôr assim, transformadas e elas sejam impactadas pela veracidade desta palavra, você está entendendo? Então, eu preciso ter a certeza que toda pregação que eu for fazer, eu tenho que conduzir ela para a pessoa de Jesus Cristo. Uma vez, no ano passado, teve um irmão que me passou um tema que ele tinha sido chamado para poder pregar, lá de uma passagem de Jó. Irmão, eu li a passagem, tinha 2 páginas de leitura. E aí eu pensei, eu falei assim, meu irmão, isso aqui o coordenador que ele não fez uma escuta profética para poder passar, né, esse tema para você. Então, fala daquilo que Deus pode fazer na nossa vida através da experiência que Jó, né, fez, tudo aquilo que Jó possa ter passado, porque não tinha nada a ver, sinceramente, o tema e a passagem que passou, rapaz, pelo Espírito Santo só, porque pela gente mesmo, pelo nosso humano, não dava para poder compreender essa forma. Então, fazer com que realmente as nossas pregações, todas elas, apontem para Jesus Cristo, independente daquilo que a gente vai falar, né? E é aquilo que a gente já está sendo até redundante aí em dizer, né? A pregação é um tempo rápido, então a gente não pode ficar gastando muito tempo com história, com coisas. A gente pode trazer para a nossa pregação, mas a centralidade de Jesus Cristo. Eu escutei outro dia alguém falando e eu tomei para mim também essa verdade, que o pregador agora ele tem que entrar de voadora. Não dá mais tempo de rodeio. Porque acabou o ciclo carismático ali, eu já passo o microfone para você e você já tem que entrar, você tem que pegar, vamos dizer assim, o trem andando. Então, tá 100 por hora, você tem que entrar junto. Sim, antigamente se falava dos filhos, da esposa, o nome dos filhos. Se eu for fazer isso com 3 filhos já vindo mais um, já gasta o tempo da pregação toda. Então, verdade. Eu quero finalizar aqui, na verdade não é basicamente uma pergunta. O Christian está sorrindo, mas ele está no mesmo barco que eu. Não é exatamente uma pergunta. Eu quero te pedir que, em um conselho para nós, Diocese de Lusiânia, Diocese, e não só pregadores, mas tenham também outras pessoas aí nos assistindo e assistirão, que você deixa para nós uma mensagem para essa diocese aqui, desse anúncio, para esse tempo? O que você tem a nos falar para que a gente fique aqui ecoando essas palavras em nosso coração durante esse tempo? Primeiro, Deus precisa muito de vocês, meus irmãos. Às vezes a gente não tem essa noção, sabe? Mas a evangelização, ela é urgente. Não temos mais tempo a perder. Tá? Não digo que nós não sejamos mais nenhum exército, nós já somos a resistência, entendeu? Então, nós precisamos ir para cima mesmo. E Deus conta com você. Sabe? Muitas vezes nós olhamos para nós e pensamos assim, quem sou eu? Mas Deus te escolheu. Deus te escolheu não porque você merece, né? Mas pela graça e misericórdia que Ele tem. Porque eu mesmo, irmãos, eu tenho certeza, eu tenho toda a consciência que tem muitos pregadores melhor do que eu, mas muito mesmo, você entendeu? E Deus me chamou nesse tempo a estar à frente do ministério de pregação, mesmo com toda a minha fraqueza, mesmo com todo o meu medo, mesmo com todas as barreiras que eu muitas vezes coloco para Deus, sabe? Então, nós precisamos entender que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Deus te ama muito e Ele conta com vocês. Tá? Ele conta com vocês, pregadores, para multiplicar, né, a evangelização na diocese de vocês,
para que vocês possam a cada dia mais, né, com esse amor, porque é uma das coisas que o Papa Francisco fala, né, nós não podemos ir com cara carrancuda, nem triste para poder evangelizar. Nós precisamos de evangelizadores alegres, evangelizadores mesmo incendiados pela graça de Deus. Então eu peço a Deus, eu tenho orado a Deus para que Ele possa, né, derramar as suas bênçãos e vocês com um sorriso no rosto, mesmo debaixo de chuva, mesmo no frio, mesmo no calor, possam ir evangelizar. Tá? Nós estamos vivendo um tempo agora que nós precisamos ficar em casa. Mas mesmo assim nós não paramos. Vejo que nós estamos nessa live, vejo que nós fizemos uma formação, né, pelo menos de áudio, mas não ficamos parados. Então, a mensagem que eu deixo para vocês: Deus precisa de vocês. Deus escolheu vocês. Deus que vai capacitar vocês. Deus é que dá o Espírito Santo, né, derrama sobre vocês. Então, eu também, né, como coordenador do Ministério de Pregação do Estado de Goiás, quero contar com vocês, meus irmãos, porque nós temos uma grande missão, porque você sabe que o pregador, o nosso ministério, não é só de pregar, nós precisamos também formar outros pregadores, né? E aí é que eu quero contar com vocês, para que vocês formem outros pregadores, multiplicar mesmo, que cada grupo de oração tenha pelo menos 5 pregadores, né? Para poder, se faltar um dia, o pregador lá no grupo de oração vai ter o outro que vai estar lá para poder estar pregando, mas que não falte pregador. Sabe? Eu vejo muitos coordenadores falando para mim: Braz, cadê os pregadores? Né? Eu preciso de pregador para o meu grupo de oração, e às vezes não tem. Né? Então, formem pregadores aí. Tá? Deus te abençoe a todos vocês aí. Conto com vocês, assim como Deus conta com vocês. Amém. Você me fez relembrar de uma coisa que muitas vezes a gente está pedindo pregadores, e eles já estão lá, precisando só de ser formados, né? Precisando só desse pregador que já conhece e tenha, né? E tem muito para passar, como você está fazendo para a gente, como muitos aqui têm feito por nós, os que estão chegando. O Douglas falou uma coisa, Brás, eu acho que foi bem ao final das celebrações do jubileu. Ele falou que nós somos os responsáveis para levar ao jubileu de 100 anos, né? A mais 50 anos, isso. Uma coisa. Então, se nós, nem o mais otimista está confiante de que já tendo 70, 60 anos, estará aqui daqui 50. Então, a forma de sermos responsáveis por isso é formando novos pregadores. Exatamente. Nós temos que deixar um legado aí, outras pessoas, né, sendo formadas. E é isso o meu grande desejo, é de formar mais e mais pregadores. Por isso eu conto com vocês. E aí faço um convite para vocês, né? Você tem divulgado bem aí o projeto que a gente está trabalhando, né, da leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, e já tem a próxima formação aí, não falo formação, mas estudo também, né, que vai acontecer a partir do mês que vem. Eu não posso adiantar nada, mas já fica a expectativa para vocês, tá? Já está no forno a nova leitura que nós vamos estar fazendo, trabalhando aí também nesses próximos meses, né? E também fazer o convite a você estar participando do nosso congresso estadual, né? Que vai acontecer do dia 12 ao dia 14, agora de junho, tá? Vamos todos aí fazer as nossas inscrições. Eu já fiz a minha, tá? Convido você a fazer a sua para que a gente esteja junto, tá? Nós estamos aí preparando com muito carinho, já estamos orando, já estamos entregando, escutando tudo aquilo que Deus tem para nós, tá? E vão ser momentos de oração, vão ser momentos de pregação, vai ter os pockets de shows, entendeu? Maravilha para nós, tá? Então, deixo vocês aí esse convite para que vocês estejam junto conosco. Glória a Deus. Então, nós temos aqui cerca de uns 2, 3 minutos. Eu quero te agradecer, muito obrigado pelo seu sim mais uma vez, agradecer todos os pregadores, os servos que estão aí, o Douglas pela confiança, pelo apoio, o Lucas ali na técnica, ajudando aí a gente a fazer essa live acontecer, e a todos vocês que com paciência, amor e carinho estão até essa hora. Prometo que não vou te atrapalhar com o violão, mas quero que você nos conduza para essa oração final. Nós temos ainda, segundo Lucas, 2 minutos. Amém, irmãos. Nós estamos no mês mariano, mês de Nossa Senhora, né?
Nós vemos aí uma grande pregadora que nunca subiu num púlpito, nunca pegou aí, né, para poder pregar. Mas ela evangeliza muito, nós sabemos disso. Então vamos pedir a sua proteção, vamos pedir a Nossa Senhora, né, que nos cubra com o seu manto sagrado, a bênção para que entre em nossas casas, nossos lares, a nossa família, né, seja abençoada mesmo pela Mãe de Deus. Ela que pegou nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo quando era criança, né, e ensinou a dar os passos, que ela também nos ensine a dar os passos rumo a Jesus Cristo nessa evangelização. Saiba que todas as vezes, meu irmão, minha irmã, né, que nós estamos a serviço do Senhor, Nossa Senhora está conosco. Então, eu peço a poderosa intercessão de nossa mãe, que ela venha realmente ao encontro de todos nós e que ela faça como fez com Jesus, pegando em nossas mãos, conduzindo nesta caminhada que não é fácil, nos protegendo com o seu exército celestial. Vamos pedir também que o Espírito Santo, né, que está, porque a presença da mãe já traz essa presença do Espírito Santo. Nós sabemos disso quando ela foi visitar Isabel, né, e ela ficou cheia do Espírito Santo. João Batista, que foi considerado o último profeta, pulou de alegria no ventre de Nossa Senhora, e que nós possamos então agora pular e exultar de alegria com esta graça, que é as bênçãos que nossa mãe traz para nós. Obrigado, mãe. Eu te entrego agora a cada pregador, eu te entrego agora cada casa, cada lar, cada família que aqui está. Ó mãe querida, consagramos os nossos corações a ti, o nosso ministério a ti, mãe. Pedimos sim a vossa poderosa intercessão. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nos abençoa também nesta noite. Que a graça do Espírito Santo seja derramado mais e mais a cada dia, tirando de nós realmente todo o medo de evangelizar, de ir para frente, de poder fazer a vontade do Senhor. Dá-nos esta graça firme de uma fé nova, transformadora a cada dia, meu Senhor. Eu te peço isso pela graça do Senhor, que nós possamos então ficar na proteção do nosso Deus Altíssimo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus Amém. abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por podermos estarmos juntos nessa noite. Glória a Deus. Obrigado, Braz. Deus abençoe todo mundo. Temos 10 segundos. Foi cravado no tempo. Glória a Deus. Maravilha. Tá vendo? Até mais.